e disciplina. E constrangeram um certo Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Marcos, capítulo 15, versículo 21. Muitos estudiosos do cristianismo combatem as recordações da cruz, alegando que as reminiscências do Calvário constituem débita cultura de sofrimento. Asseveram negativa a lembrança do Mestre nas horas da crucificação entre malfeitores vulgares. Somos, porém, daqueles que preferem encarar todos os dias no Cristo por gloriosas jornadas e todos os seus minutos por divinas parcelas do seu ministério sagrado, ante as necessidades da alma humana. Cada hora da presença dele entre as criaturas reveste-se de beleza particular, e o estante do madeiro afrontoso está repleto de majestade simbólica. Mais entendimento do programa divino significa maior. Desculpe, eu pulei uma página. Vários discípulos tecem comentários extensos em derredor da cruz do Senhor e costumam examinar com particularidades teóricas os madeiros imaginários que trazem consigo. Entretanto, somente haverá tomado a cruz de redenção que lhe compete aquele que já alcançou o poder de negar a si mesmo, de modo a seguir nos passos do Divino Mestre. Muita gente confunde disciplina com iluminação espiritual. Apenas depois de havermos concordado com o jugo suave de Jesus Cristo, podemos alçar aos ombros a cruz que nos dotará de asas espirituais para a vida eterna. Contra os argumentos, quase sempre ociosos, dos que ainda não compreenderam a sublimidade da cruz, vejamos o exemplo do Cireneu nos momentos culminantes do Salvador. A cruz do Cristo foi a mais bela do mundo. No entanto, o homem que o ajuda não o faz por vontade própria, e sim atendendo à requisição irresistível. E ainda hoje, a maioria dos homens aceita as obrigações inerentes ao próprio dever, porque a isso é constrangido. Então vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Pai Maior, em gratidão, Senhor, por estarmos aqui na sua casa, Pai, mais uma vez, por tua permissão, aqui nesse local cheio de luz, no meio de toda essa espiritualidade amiga e protetora, agradecendo, Pai, agradecendo sempre pela vida, por tudo, Senhor, por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que o Senhor nos dá a cada instante, Pai maior. Muito obrigada, muito obrigada. Que todos os trabalhos que hoje serão realizados aqui na tua casa possam ser abençoados por ti e por toda essa espiritualidade amiga, Senhor. Em especial o nosso irmão Wagner, que possa ser incluído, Pai, para levar a todos nós os teus ensinamentos. Muito obrigada. Permaneça conosco. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Queria agradecer aí mais uma vez o convite, de estar aqui nessa casa tão gostosa,
dela, né? Isso é muito importante para nós, para que a gente possa estudar e, através do estudo, também aprender. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e dos itens 7 a 10, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. E aí começa assim: disse então Jesus estas palavras: graça te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Nós devemos entender que Jesus, ele sempre dava um ensinamento dentro da realidade daquela sociedade. Ele não utilizava palavras rebuscadas para mostrar conhecimento, para mostrar evolução espiritual. Ele falava de modo que todos pudessem entender. Então, o que são as parábolas, né? As parábolas são exatamente isso. Ele usava uma figura de linguagem dentro da realidade de cada um para explicar a lei de Deus, para explicar as bem-aventuranças. E aqui não foge a regra. Então, quando ele fala, graça te rendo, meu Pai, por ter ocultado aos doutos e aos prudentes, e por as terem revelado aos simples e aos pequenos. Simples e aos pequenos. Esses pequenos, logicamente, não são as crianças, mas são os humildes, né? São aquelas pessoas simples, aquelas pessoas que não têm aquela maldade, né? Ou que querem respostas, que querem crescer. E os doutos são aqueles que têm o poder do conhecimento, poder muitas das vezes da palavra. Mas que conhecimento nós estamos nos referindo? O conhecimento espiritual, o conhecimento da vida eterna ou o conhecimento das ciências da terra? Vamos observar no Evangelho então. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultados aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-los. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos ao seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto na antiguidade douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhe deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os dos céus aos simples e aos humildes, que diante dele se prostram. Então, qual era de Jesus, né? Tem uma passagem de Cristo que ele orienta os apóstolos a não perder tempo com os gentios, não perder tempo com aquelas pessoas que não querem escutar a palavra. Isso é muito importante, principalmente para nós que somos espíritos, que muitos de nós colocamos como a doutrina é o consolador prometido, e mas no sentido que nenhuma outra religião tem o conhecimento e pode salvar alguém. Só quem é espírita é que está salvo. É isso mesmo? Será que só nós temos o conhecimento
da verdade, ou nós, por teimosia de séculos e séculos e séculos, recebemos a doutrina espírita para que nós pudéssemos compreender essas verdades que até o presente momento temos dificuldade de compreender. Então, uma das coisas que eu pego muito na doutrina espírita, principalmente no próprio Kardec, no próprio trabalho que o Kardec desempenhou, é o fato que devemos observar, pensar, refletir em tudo que a gente lê. Então não vamos abraçar o que a gente lê de pronto, não, vamos observar. Então o que Jesus quer dizer com essas parábolas, né? Aquela história, né? Jesus multiplicou os peixes, Jesus multiplicou os pães, ele fez algum milagre? Hoje nós entendemos que não, porque tudo que é milagre é aquilo que não é explicado ou pela igreja ou pela ciência, mas a doutrina veio e desvendou todos os segredos ou todo o entendimento, o mau entendimento que até antes da doutrina nós tínhamos. Então, o que Jesus quis dizer é: bem-aventurados, graças te dou, por não perder tempo para aqueles que acham que são deuses, que são mais do que o próprio Deus. Então, precisamos refletir sobre isso. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. O que nós podemos saber, a espiritualidade já sabe há muito tempo. Nós estamos debruçados no conhecimento, beleza, mas o que a gente vai fazer com esse conhecimento? Ou melhor dizendo, o que nós estamos fazendo com o conhecimento que hoje nós adquirimos? Estamos adquirindo através da doutrina. Criticar o vizinho, criticar alguma atitude alheia, ou ter um momento de reflexão da nossa vida. O que hoje nós estamos fazendo com todo esse conhecimento? Nós somos os simples, nós somos os humildes, ou estamos numa posição de doutos e prudentes? Qual é o nosso papel? Aonde que nós estamos nos encaixando? Somos deuses para dizer quando que uma ou outra pessoa deve desencarnar, através da eutanásia ou através de um aborto? Nós é que decidimos a vida daquele espírito que está reencarnando. Então, nesse momento, nós estamos numa posição de quê? De Deus, de tomar as rédeas da situação, sem pensar no comprometimento que estamos adquirindo perante a lei. Aí ele continua: o mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz, do que daquele que se supõe na posse de toda a luz. Imagino, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhe a sua existência. Essa passagem é muito forte. Então, por que a gente atinge muito mais aqueles que são humildes? Não estamos colocando a humildade aqui como uma questão social,
de rico, pobre, analfabeto. Não estamos colocando nesse sentido. Quando Jesus fala pobre de espíritos, quando Jesus fala no simples, no humilde, não é aquele que se submete a tudo na vida, que é humilhado, que é dominado, não é isso, mas aquele que tem o coração aberto para a verdade, aquele que, apesar das dificuldades, ele traz uma vontade de querer saber o porquê das coisas, e não há nenhuma questão de vida que a doutrina espírita ela não responde. Qualquer assunto, qualquer, pode não estar direcionado dentro dos livros de Kardec, mas estudando os livros, as obras kardecianas, as respostas pela lógica, pelo raciocínio, pelo conhecimento que a gente adquire, ela está lá. Eu não preciso falar de aborto se o Evangelho coloca que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Eu não vou falar de aborto se na doutrina espírita, no livro dos Espíritos, ele fala sobre a reencarnação e o objetivo de voltarmos à carne para rever alguma coisa que deixamos no passado. Ora, só nessa parte a gente entende que se a gente interromper uma vida, nós estamos interrompendo uma oportunidade desse espírito. E isso nós estamos infringindo o quê? A lei de Deus. Isso, e tenham ouvidos para ouvir e olhos para ver. É o que está escrito ali. Então, hoje nós trazemos no mundo, na sociedade, a evolução que? Material, intelectual. Hoje você fala assim, liga, o ar-condicionado liga sozinho, por comando de voz. Legal, legal, mas está salvando alguma vida lá no Rio Grande do Sul? Não. Está alimentando alguém? Não. Ah, Wagner, então você é contra a tecnologia, o avanço? Não, mas que essa tecnologia auxilie outros irmãos que estão passando necessidade. A riqueza não é pecado. O ter as coisas não é contra a lei de Deus. Mas se a gente abraçar somente as coisas materiais e não olhar para as coisas espirituais, para o que realmente interessa e que é o nosso verdadeiro motivo de estarmos aqui, o que adianta a gente conhecer? O que adianta a gente ter condições financeiras e físicas para mostrar para quem? Para mostrar para uma sociedade. Amanhã nós estamos no cemitério. Amanhã nós estamos atravessando para o outro plano. E o que nós vamos levar para esse outro plano? O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-nos
que deva fazer, nem me cabe dizer. Se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião, e não a tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Então vamos colocar duas situações que o mundo, uma situação que o mundo passou e ainda passa, com menos proporção, e uma que nós estamos passando hoje. Tivemos a pandemia, abrangeu muitos irmãos nossos desencarnaram, muitos irmãos nossos não desencarnaram, mas ficaram com sequelas, e muitos irmãos nossos sobreviveram e estão aí em vida normal. Qual foi o principal motivo de vir a pandemia? Se a gente, ao invés da pandemia, vamos comparar a pandemia com a guerra da Ucrânia e da Rússia, o que é pior, uma guerra ou uma pandemia? Eu, pela minha infinita ignorância, com pouco conhecimento que eu tenho da doutrina, eu digo para todos vocês: a guerra é pior. Por que a guerra é pior? Wagner, morreram milhões de pessoas. A guerra é localizada. Também morrem milhões, mas não tanto como a pandemia. A questão não é o desencarne, não é a destruição. A questão é o que fazer a nível de aprendizado com o fato ocorrido. A guerra, ela multiplica os inimigos. A pandemia, ela promove um olhar para pessoas que naturalmente a gente nunca olhou. A gente vai ajudar pessoas que a gente nem pensava em ajudar. Nesse aspecto, apesar de ser mundial, ela traz um efeito educativo de nos cuidar, de olhar para nossas famílias, de ter o vizinho que antigamente eu implicava. Hoje eu já tenho um pouco mais de cuidado com aquele vizinho. Eu lavo minhas mãos, eu desinfeto com álcool antes de tocar a uma pessoa, pensando que hoje nas minhas mãos eu posso estar levando algum tipo, não só do coronavírus, mas de bactérias, de gripe. Hoje nós estamos conhecedores desses cuidados. E a catástrofe que a gente está vendo no sul? E além de que a ciência de vários países se uniram, em prol da vacina. Exatamente, de um objetivo comum. E o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? É uma catástrofe? É triste? É doloroso? Muito. Mas é necessário. É necessário. Porque se Deus é justo, é bom, é soberanamente onipotente, amor absoluto pelos seus filhos, Ele ia deixar acontecer o que está acontecendo no Sul sem um propósito, sem uma finalidade? Porque vamos pensar francamente, a maioria de nós ainda não aprendeu com a pandemia. Nós estamos valorizando coisas que nós não deveríamos valorizar. É a criminalidade, é a questão sexual,
é a questão do sexo livre, o importante é amar. Que amor? Amor é o que Lázaro descreveu no Evangelho, a lei do amor. Amor foi de Cristo. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Agora a gente ama a carne, a gente ama o ídolo, a gente ama o dinheiro, a gente ama o poder. Isso não é amor. Então a humanidade ela precisa passar por isso? Não. Ninguém veio aqui para passar numa enchente. Ninguém veio aqui para ser morto por alguém. Mas nós precisamos vivenciar algo que nós somos os responsáveis. Não é Deus que mandou, nós somos os responsáveis e precisamos entender isto, porque senão a gente vai sofrer muito mais. Wagner, com isso você está dizendo que nós não devemos ajudar porque eles merecem passar o que eles estão passando? Nada disso. Muito pelo contrário, nós temos que ajudar os nossos irmãos, porque esse é o propósito. É olhar para aqueles irmãos, é tentar ajudar sem interesse. Porque até o presente momento a gente, ser francos, né? Muitos de nós a gente ajuda por interesse, para receber um agrado, para receber, poxa, o Wagner é um cara legal. As likes, né? E a gente, as likes, nós temos que ter a like de Deus em relação a nós, na nossa consciência. Então nós precisamos ainda passar por isso. Não se espantem, pois, os incrédulos, de que nem Deus, nem os espíritos que são os executores da sua vontade, se lhes submetam às exigências. Inquiram de si mesmo o que diriam, se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever, fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta, bondoso, os que a ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Lógico, porque o próprio Cristo, ele colocou para todos nós o seguinte: se você quer algo material, você não precisa das coisas espirituais. Então, se você ganhou alguma coisa, você ganhou. Mas o que você fez com aquele ganho? Isso que a gente tem que olhar. Olha, mais uma vez eu coloco um dos filmes, porque a gente vê filme. Eu aprendi, eu tinha essa dificuldade, mas aprendi. Ver filme com um olhar do conteúdo, o que eu posso trazer do filme. O Titanic é um filme que eu comento sempre, porque ele traz algum conteúdo que temos que refletir, né? Daquela alta sociedade que achava que tinha que, né, fumar charuto, tomar um uísque, falar sobre negócios, sobre bolsa de valores, e num único navio, rico e pobres, foram para o fundo do oceano. Isso nós temos que refletir. O que adiantou aquele dinheiro todo, aquela ganância toda, se acabou todo mundo no fundo do mar? Existe até uma fala, né, de quem projetou o navio, que falou assim: esse aqui nem Deus derruba. Nem Deus derruba. Isso foi uma coisa que me marcou muito no filme. Exatamente, nem Deus derruba. Esse aqui nem Deus derruba. A falta de pobreza de espírito, né? Entendeu? Ele se colocar assim, né? Escuta, bondoso, os que a ele se dirigem humildemente. Está aqui, ó. E não os que se julgam mais do que ele. Nem Deus derruba o Titanic. Olha aí, mais um ensinamento. Isso me marcou muito, né? Eu também
porque o artista é lindo, é maravilhoso, ou porque o filme vai ganhar 8 Oscars, nada disso. Nós temos que olhar o filme, o que nós podemos trazer desse filme. Eu aprendi a ter esse olhar, né? Perguntar se não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos, é fora de dúvida que poderia. Mas então, que mérito teriam eles e ao demais? De que serviriam? Não se vêem todos os dias criaturas que não cedem nem a evidências, chegando até a dizer: ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Esses se negam assim a reconhecer a verdade, é que ainda trazem maduro espírito não trazem maduro espírito para compreendê-lo, nem o coração para senti-lo. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Então, Deus não poderia, Jesus não poderia levantar a mão e curar todo mundo? Poderia. Jesus curou todo mundo? Porque ele não tinha poder para tal? A própria pessoa não tinha fé, né? Exatamente. A questão da fé, a questão do tempo que a pessoa tem de passar por aquelas aflições. Então, Jesus, de forma nenhuma, não iria destruir a lei. Se eu visse Jesus, tem pessoas que falam assim: se eu visse Jesus, ia ser a coisa mais maravilhosa do mundo. De repente ia até crucificá-lo. Ou vocês acham que Jesus viria como ele veio? Com aquelas sandálias, com barba, cabelos de nazareno, Mas com só aquela assim eu não roupa. consegui identificar, gente. Se não vier assim. Naquela época era uma forma de se identificar. Era a única forma. Jesus, ele viria de calça jeans, de tênis, de roupa. Até trazendo o filme, né? Careca. Nem foi de Jesus, mas acabando que a representação de Deus era uma mulher. Eram várias formas. Né? De formas, né? É, A gente tem esse entendimento de que não tem sexo. Não tem sexo de forma. Ilustrou Deus no trono, no cajado. Entendeu? Então, a gente ainda coloca, né, aquele sonho de que Jesus tem que vir, Jesus vai voltar. Ele já veio. Jesus não precisa estar presente, não. Jesus já trouxe o Consolador prometido. Jesus já trouxe o trabalho dentro da casa espírita das igrejas. Quantas igrejas fazem o trabalho de forma maravilhosa? Porque, entendam, nós temos que desenvolver a nossa religiosidade. Não importa se somos católicos, espíritas, evangélicos, ateus, não importa. A religiosidade é algo que está dentro de nós, que nós desenvolvemos. Ela não é assim: eu acredito na doutrina espírita, eu já tenho religiosidade. Muito pelo contrário. Existe um lugar na espiritualidade que é para espíritas falidos. São aqueles que conhecem a doutrina, mas não conseguiram praticar. Então, desenvolver a religiosidade é a nossa meta. Não é desenvolver a religião. Então, isso é muito importante. É por isso que ele bem-aventurados os pobres de espírito,
bem-aventurados aqueles que trazem a humildade, que trazem o coração aberto para receber a verdade. Necessário é que antes se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhe abrirão. Quer, porém, que isso se dê de modo próprio, quando vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles vêm de si mesmo lançar-se nos braços e pedir perdão, quais filhos pródigos. Então, o que Deus quer? Que a gente corrija o nosso orgulho. E o que é o orgulho? É a dificuldade de receber. O que é o egoísmo? É a dificuldade de dar. Então, eu não dou esse copo para ninguém. Ele é meu. Isso é egoísmo. Agora, se a Cida olhar para mim, pô, Wagner, você está precisando, né? Toma esse copo. E eu me revoltar com relação a isso, não preciso, isso é orgulho. Então a pobreza, ela traz a questão do orgulho, porque tem muito pobre soberbo, tem muito pobre que está precisando, que está passando até fome, mas eu não vou dar o braço a torcer. Orgulho. Por isso que quando eu recebo a boa nova, e tem muita gente que se afasta da doutrina, porque a doutrina mexe com a consciência de cada um. Ela não diz assim, Wagner, você está errado nisso aqui. Ela não vai falar nunca isso. Eu queria que ela falasse isso, que era mais fácil. Ela está me apontando, ela está me direcionando. Eu não vou fazer força nenhuma. Mas quando ela fala assim, você estuda tanto, meu amigo? Você está certo? Pronto. Alguma coisa ele quis dizer com isso. E agora, o que eu faço? Vou ler, vou ver e tal. Não aceito isso. Olha o orgulho. Então nós estamos tratando aqui das verdades. A verdade doutrinária, ela nos coloca de forma que a nossa consciência briga não com a verdade, mas com nós mesmos. Porque quando Jesus falou assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, opa, aí piorou. Porque nós sabemos a vida do vizinho, sabemos? Cida, você sabe a vida do teu vizinho, sabe? Todinha. Todinho, né? Bobear, não sei nem o nome do meu vizinho, mas tudo bem. Mas que sabe da vida dele, sabe? É. Agora, quem é a Cida para Cida? É um mistério. Aí que é difícil. Porque a gente vive como marionete ao sabor das pessoas. Eu vou ficar muito feliz se alguém me elogiar. Vou ficar muito triste se alguém não me elogiar. Vou aceitar o que a sociedade prega dentro da minha pessoa, vou entrar em depressão. Ou vou me valorizar, entrar numa situação de vaidade, porque eu sou aclamado. Agora, quem é o Wagner? Eu acho que entra naquela parte que também das escrituras que fala que a gente vê o cisco no olho do irmão, mas a gente não consegue enxergar a trave nos nossos olhos, né?
acho que entra, você só vê o defeito no outro, mas não consegue Não vê o enxergar nosso. seu defeito. Não vê o nosso. Ou então passa pano, né? Eu tenho isso, mas... Aí bota sempre o mais. Eu sou uma pessoa, assim, paciente mais, poxa, mas a profissão que eu tenho, não dá para ser paciente, é muita coisa para fazer, é muita responsabilidade, entendeu? Aí a gente cria o mais para justificar as nossas imperfeições. Eu penso da seguinte forma: são duas possibilidades. Quando eu critico uma pessoa, ou aquela pessoa está me chamando a atenção da dificuldade que eu tenho, ou eu tenho uma oportunidade preciosa de dizer: eu sou melhor do que você. Porque se você fala assim: eu não roubo, você roubou, você vai ser punido. Quem disse que eu não roubei? Eu posso não roubar, pegar alguma coisa do outro e esconder. Isso realmente eu não faço. Mas eu posso sonegar o imposto de renda, eu posso contribuir contratando um despachante para acelerar o processo. O que é acelerar o processo? Ele pagar, molhar a mão das pessoas para eu ir primeiro do que aquela que está precisando. Usar conhecimentos para furar a fila, passar à frente do outro, roubar a bebida do outro. Então, o roubo não é só você pegar as coisas. Quando eu vou contra uma pessoa, contra os sonhos de uma pessoa, eu estou impedindo que meu filho ou minha filha, ou quem quer que seja, evolua, porque eu acho que ele não tem que ser médico, ele tem que ser engenheiro, mas ele quer ser médico. Eu estou roubando o sonho dessa pessoa em prol do meu sonho. Isso também é roubo, só que a gente acha natural, é coisa de família. Mas aí vem o mais que você colocou. Mas eu só quero o melhor para ele. Isso Mas é aí é corpo, eu é que sei que é o melhor. Ele ainda não sabe, Isso. ele é pequeno. Isso vai, além de ser egoísmo, ainda é verdade. O outro Sim. vaidade. Sim, Ele é muito jovem, não sabe das ele não sabe. Aí, quando a gente fala isso, sendo espírita, a gente está negando o espírito, a programação espiritual que ele fez. Então, é assim, o tempo todo nós estamos roubando o sonho, nós estamos impedindo, nós estamos fazendo uns verdadeiros abortos dentro dos sonhos, do que as pessoas querem, aniquilando a possibilidade das pessoas tentarem buscar a sua felicidade. Vai quebrar a cara? Pode quebrar, mas faz parte do aprendizado. Nós não podemos ser deuses, ser acima de Deus, acima da divindade, para definir o destino das pessoas. Os nossos filhos são criados para nós ou para a vida? Até na hora que o filho está em dificuldade, quando a gente toma a frente para resolver situações que às vezes só caberia a eles, e a gente, mesmo com o pensamento do bem, para fazer o bem, ainda assim também é a ideia da leitura que ele se fez, né? É ter a iluminação, ter o conhecimento para poder disciplinar e colocar em prática. Limite. É difícil, como é que você vai viver o limite? É limite. Né? Tendo dificuldade, você saber o que pode fazer e não faz. Quem consegue? Por isso que fazer caridade é muito difícil.
Porque hoje qualquer um faz caridade. Qualquer um faz caridade. Né? A gente costuma dizer, nos nossos estudos lá na casa, que a gente faz algum movimento para tentarmos ser caridosos, porque fazer caridade não é sermos caridosos. Nós estamos trabalhando para chegar a esse nível, mas ainda temos dificuldades de fazermos a caridade, porque caridade é saber efetivamente o que o outro precisa. Você distribui um monte de cestas básicas. Isso é caridade ou assistencialismo? Assistencialismo. Por quê? Porque é o que a pessoa está precisando? Não sei. Aquela pessoa, ela está passando necessidade porque ela precisa de um emprego. Então o que ela precisa naquele momento é a cesta básica, mas eu digo para ela, olha, você só tem 2 meses de cesta básica. O que você está precisando? Eu estou precisando de um emprego. Vou ajudá-lo a orientar para que você possa ter um emprego e sustentar sua família. Isso é caridade. Você sentar do lado e entender as reais necessidades. Agora você pegar 300 cestas básicas, 300, vai lá e joga. Às vezes as pessoas querem só assim um bom dia. Eu digo que às vezes a caridade material, muitas vezes vem muito mais como esmola do que como caridade. Exatamente. É um assunto aí. Porque a gente, por exemplo, a gente está vivenciando agora essa situação do Rio Grande do Sul e a gente percebe o país inteiro mobilizado para auxiliar na parte material, de separar uma roupa, de mandar água. E a gente sabe, mas será que tem gente que está sentada, que está fazendo uma prece, que está lá amparando, acolhendo, dando um suporte psicológico? Porque essa parte é mais trabalhosa. Sim, né? sim. Não é que a gente não deva dar a questão material. E é necessário. É necessário, mas não perpetuar. A questão é Normalizar que é só isso. A questão é você ensinar a pescar, não perpetuar. Porque tem muita gente que se encosta numa situação que muitas das vezes não precisa, está tirando a vez de outro que precisa, efetivamente, entendeu? E existe uma necessidade real de você entender o que realmente aquela pessoa necessariamente, porque Jesus não curou todo mundo, mas Jesus deu a cada um o que ele realmente necessitava. Então ele não precisou estar lá para curar o empregado do centurião. Ele não precisou tocar naquela mulher que sangrava há 12 anos para ela ficar curada. O movimento foi de todos eles. Jesus estava ali presente, mas o movimento é de todos eles. Então, se você não promover esse movimento para as pessoas, elas não vão se curar, elas vão estacionar. E é isso que o nosso estudo de hoje ele fala, né? Não vamos, graças a Deus, a doutrina veio para aqueles que sabem escutar, para aqueles que entendem todo o processo. Rio Grande do Sul, hoje, ele está passando por uma situação calamitosa. Nós temos que ajudar com questões materiais, sim, nós temos. Agora, as pessoas têm que também entender que tudo isso vai passar, tudo isso é um processo e elas precisam repensar no porquê que aconteceu tudo isso. Porque na hora de você jogar o lixinho no rio, na hora de você fazer a sujeira entupir os esgotos,
ninguém estava pensando na enchente. Mas agora existe uma necessidade de repensar todo o processo. O governo pode fazer? Pode. Mas é responsabilidade só do governo? Não. É responsabilidade de cada um de nós. Cada um fazendo a sua parte. Que Jesus proteja o pessoal lá do sul. Que essa crise passe o quanto antes. Animais, pessoas, crianças, idosos, jovens, que todos possam ser abençoados no Rio Grande do Sul e que nós possamos a todo instante mentalizar aquele estado que hoje é o mais necessitado e que, se Deus quiser, daqui a algum tempo, prezo que seja muito rápido, tudo volte ao normal. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Então, vai, essa questão que você falou é complicado. Quando você fala assim, você até se expõe um pouco, né? Na questão de falar assim, não é dar uma cesta básica. Foi o que você falou. No momento há necessidade, né? Mas quando eu chego para uma cesta básica, a vida da minha parte não é bem assim, não é só isso. Né? Como você falou, uma prece, um pensamento. Quando voltar ao normal, eu já fiz a minha parte de uma cesta básica, é assim. E se levar, vamos botar isso dentro da nossa casa, vamos levar para dentro do nosso lar. A gente que é homem, geralmente a gente trabalha mais do que a mulher, né? A mulher ainda tem a responsabilidade da casa, ela chega de serviço, ela vai para casa, ela faz isso, ela faz um monte de vezes, a gente ajuda, mas a gente está ali, né? E aquela questão assim, mas eu já trabalhei, eu me formo com meu filho de colégio, eu dou material. Será que é isso? Ou não é? Não, vamos ajudar também, vamos sentar, vamos fazer uma leitura, vamos perguntar como é que foi o dia de um, o dia de outro, né? Acho que se a gente botar no chorar, cara, começa dentro de casa. É verdade. E hoje em dia, o papel tanto do homem como da mulher é saber conviver, né? Entender que a mulher antigamente era ou se fazia ou o homem fazia, né? A mulher não é escrava, né? A mulher é uma pessoa, o espírito está como mulher e precisa ser respeitada como tal. E o homem também, dentro do seu papel, precisa ser entendido dentro do seu papel. Agora, a ajuda é mútua, porque isso vai ser passado para aqueles espíritos que estão convivendo conosco. Então hoje a gente vê, os jovens, né? Os jovens estão A, estão B, mas isso é fruto do quê? Não é o colégio, não é a televisão, não é o celular, não é o computador, não são as redes sociais que têm a obrigação de educar os jovens. É a família. Mas por quê? Porque o diálogo, o olho no olho, está muito raro hoje em dia. Eu não posso perder o jogo, eu não posso perder minha novela. Deixa ele lá com o celular, ele está se distraindo, eu estou fazendo aqui o almoço. Não, ele tem que estar aqui junto comigo. Tanto o homem como a mulher tem que estar na cozinha, junto com a mãe, ajudando. Tem que estar auxiliando na manutenção da casa, tanto o menino como a menina. Porque é para a vida que nós temos que criar nossos filhos, não é para o nosso bel prazer. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Obrigado. Obrigada, Wagner. Então, vamos ao nosso formatinho semanal, né? Para fechar aqui. Terça-feira, toda terça-feira à tarde, temos palestra pública, às 14h30. No horário da atividade também temos o atendimento fraterno, né? Quem precisar, é só falar com o responsável, com o coordenador, que ele vai dizer o melhor horário para atender. Passamos para a noite, na terça-feira ainda. Às 19 horas temos o trabalho da
eles. E após a irradiação, temos a palestra pública da noite, na terça-feira, começando às 19h30. Temos também o atendimento fraterno, só falar com a gente também, que se estiver precisando, e o trabalho do passe, que não é obrigatório, quem não quiser só avisar o trabalhador quando se aproximar que não precisa, e quem quiser, fique à vontade para receber. Na quarta-feira, às 19h30 também, nós temos um estudo virtual, via WhatsApp. Estamos estudando 2 obras, a Gênesis na semana, o Livro dos Espíritos na hora. Tá? Quem tiver interesse de participar desse grupo, acompanha lá nas redes sociais, que a gente coloca lá no dia. Junto da postagem vai um linkzinho, clicando no link, cai direto na sala do WhatsApp. Não precisa pedir para ninguém colocar no grupo, não há essa necessidade. Então, quem não tiver as redes sociais, já aproveitando para seguir a gente está no Instagram, está no Facebook e no YouTube. Vamos para quinta-feira, agora presencial. Temos também um grupo de estudos que está estudando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Às 19h30 temos as nossas facilitadoras aí, a Nilde, a Vilma. Então também todos são bem-vindos, né? Quem tiver interesse. Passando para as sextas, a gente está de folga. Ou não. Se preparando para o sábado. Sábado é o dia de muita alegria, dia de evangelização com as nossas crianças. Temos um grupo de família, evangelização para todas as idades. Começa às 9 da manhã, vai até 11h30. 11h30 começa a Mocidade Espírita, que vai até as 12h30. Mocidade Espírita a partir de 16 anos. E no período da manhã, para todas as idades. E nesse mesmo horário tem o funcionamento do bazar, tá? Quem quiser, quem tiver interesse de vir, dar uma olhada, tem muita coisa legal lá. Também aceitamos doações. E temos as nossas campanhas. Grupo da família. Sim, para todas as idades. A evangelização começa lá com 0 ano, lá no berçário, com zero de idade, né? De 0 até O grupo da família. 15. a infantil. Aí tem o grupo da família, que são os adultos, mas se tiver jovem ou tiver interesse de participar, também não tem problema nenhum, a partir de 16 anos. Mas a gente sugere que vá para o grupo da mocidade, porque tem um grupo lá, né, que é a galera da comunidade, que vão interagir de uma forma melhor. Temos a nossa campanha do quilo, que é uma campanha permanente. Quem puder, quem quiser trazer um desses 6 alimentos que está aqui na listinha, tá? Esse jornalzinho fica disponível ali na bancada ali da frente. São 6 alimentos. Trazer um deles, ou se quiser trazer uma cesta completa, geralmente uma cesta dá em torno aí de R$30. Mas se não puder, um quilinho também é bem-vindo. Ou fazer a doação pelo Pix, também tem a chave Pix aqui, tá bom? E agora eu vou fazer a prece e depois a gente vai fazer o trabalho do passe. Tá bom? Então vamos elevar os nossos pensamentos em agradecimento ao nosso Pai por esta noite de estudo, por esta noite de compartilhamento de ideias, dessa troca que sempre é muito proveitosa.